Normas da Corregedoria. Seção 4 do Protocolo de Petições Intermediárias. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Artigo 1221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Parágrafo 1. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário pelo Diário da Justiça eletrônico, o DJE, para a retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça, caberá a este adotar as providências necessárias para a devida regularização. Parágrafo 2. Admitir-se-á nos foros digitais, o protocolo integrado de petições em papel dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Artigo 1222. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida, desde que observados os requisitos do parágrafo 4 do artigo 1205 destas normas de serviço. Parágrafo 1. Deferida a ajuntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo, e caso verifique o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Parágrafo 2. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Parágrafo 3. Nos casos dos parágrafos anteriores, cientificar-se-á o requerente de que terá 45 dias a partir da digitalização para retirar a petição sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. O artigo 1223 foi revogado e o parágrafo único também. Seção 5. Da consulta às movimentações processuais e decisões. Artigo 1224. É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, às movimentações processuais, inteiro o teor das decisões, sentenças, votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Parágrafo 1. O advogado, o defensor público, as partes e o membro do Ministério Público, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 2. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público, não vinculados a processo, previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processo em sigilo ou segredo de justiça. Artigo 1225. Os processos que tramitam no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Parágrafo 1. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inciso 1. No ato do ajuizamento, por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial,
Inciso 2. No ato da transmissão, quando se tratar de recursos interposto em primeiro grau pelo órgão judicial de origem. Inciso 3. Por determinação do juiz ou do relator. Inciso 4. Automaticamente por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizadas no sistema. Parágrafo 2. A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 3. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Artigo 1226. A consulta da íntegra de processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Inciso 1. Os advogados, após cadastramento no portal e-SAGE e mediante o uso da certificação digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que, decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos. Inciso 2. Às partes será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico, juntamente com a citação ou, quando solicitada, sendo possível, o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Inciso 3. Para a consulta da íntegra nos autos digitais na internet, será fornecida a senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo peritos, assistentes e outros auxiliares da Justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo, mediante autorização do magistrado. Inciso 4. Nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo de pena imposta ou, a depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. O parágrafo único foi revogado. Parágrafo 1. A solicitação da senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3. A unidade judicial deverá verificar se a citação já foi efetivada e, em caso negativo, procederá ao ato citatório, com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu da concretização do ato. Parágrafo 4. Após a confirmação da identidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Artigo 1226-A. O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem em segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante o uso de senha pessoal e intransferível, disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. Parágrafo 1. O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio, contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3. Após a confirmação, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação,
juntando nos autos o histórico das comunicações e a declaração de responsabilidade pessoal. Parágrafo 4. Para os pedidos formulados presencialmente, a impressão da senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que, após digitalizados e importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Parágrafo 5. Decorridos 45 dias da emissão da senha, nos termos do parágrafo anterior, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do comunicado SAD número 11/2010. Artigo 1227. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado. O parágrafo único foi revogado. Seção 6. Da tramitação dos processos eletrônicos. Subseção 1. Disposição inicial. Artigo 1228. Aplica-se aos ofícios de justiça digitais e ao processo eletrônico subsidiariamente e no que compatível os dispositivos previstos nos demais capítulos destas normas de serviço. Subseção 3. Da elaboração de expedientes pelo ofício de justiça. Artigo 1237. Na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos de expediente institucionais padronizados, autorizados e aprovados pela Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Os modelos institucionais possuirão a respectiva movimentação vinculada a fim de garantir estatísticas fidedignas. Artigo 1238. A criação de modelos de grupo ou usuário realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias. Inciso 1. Ajuizamentos. Inciso 2. Atos ordinatórios. Inciso 3. Os autos. Inciso 4. Cartas precatórias e rogatórias. Inciso 5. Certidões de cartório. Inciso 6. Decisões. Inciso 7. Despachos. Inciso 8. Editais. Inciso 9. Expedientes do distribuidor. Inciso 10. Formais. Inciso 11. Mandados e outros. Inciso 12. Os ofícios. Inciso 13. Requerimentos. Inciso 14. Sentenças. Inciso 15. Setor técnico, assistente social. Inciso 16. Setor técnico, psicologia. Inciso 17. Termo. Inciso 18. Termos de audiência. Parágrafo 1. Na configuração dos modelos de grupo ou usuário, o ofício de justiça preencherá. Inciso 1. Na aba Informações, o nome, tipo, área e a classificação grupo. Inciso 2. Na aba Movimentações, a movimentação que reflita o teor do expediente. Inciso 3. Na aba Compartilhamentos, o tipo grupo. Inciso 4. Na aba Assinaturas, os agentes que assinarão o documento. Inciso 5. Na aba Atos do documento, o tipo de ato, a forma, o código de modelo, se o caso, o prazo, o tipo de seleção, partes a que se destina o documento e o modo de finalização. Parágrafo 2. Em relação às cartas rogatórias, deverá ser observado o procedimento estabelecido no artigo 131. Parágrafo 3. Sempre que cabível, a fim de possibilitar trabalho em lote e filtro nas filas de trabalho pela serventia judicial, deverão ser utilizados modelos de grupo que conterão obrigatoriamente as seguintes características. A linha A. Vinculação de atos correspondentes nos termos do artigo 1235. A linha B. Nomeação do modelo com termos que correspondam ao teor do documento, inclusive com a informação do ato a ele vinculado, se o caso. A linha C. Indicação no cadastro ou no nome do modelo quanto à necessidade de análise e cumprimento do ato judicial pelo cartório. A linha D. Indicação no cadastro ou no nome do modelo das informações no prazo a ser cumprido em decorrência da publicação do ato judicial no Diário Oficial. A linha E.
Vinculação da movimentação específica, a fim de permitir a extração de dados estatísticos para o tribunal. A linha F. Vinculação dos atos de encaminhamento aos portais de intimação eletrônica, tais como do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Fazenda Pública, preferindo-se a forma automática sempre que possível. A linha G. Marcação do teor do documento para fins de publicação e emissão de atos. Ctrl mais M. Artigo 1239. O juiz somente lançará no documento a assinatura eletrônica, mesmo que o ato deva ser praticado junto à unidade judicial ou extrajudicial de outro estado da federação. Subseção 5. Do cumprimento de ordens judiciais. Artigo 1243. Nos ofícios de justiça onde implantado o fluxo por atos, o cumprimento das ordens judiciais dar-se-á pelos subfluxos de documentos. Subseção 13. Da expedição de mandados e da expedição de mandados de levantamento. Artigo 1265. Os processos que se encontram na fase de expedição de mandados de levantamento serão encaminhados para a fila AG. Análise de cartório urgente. E aqui encerra os artigos da parte de normas da Corregedoria.